530 milhões de reais agitam os bastidores do Palmeiras. Cola comigo porque tem muita coisa legal pra gente conversar hoje, né? Começando, obviamente, pela oportunidade que recebeu o garoto Larsson, que é um meio-campista do sub-20, joia da casa, né? Prata da casa, ótimo jogador e que vai ganhar uma oportunidade com o Abel Ferreira, mais um jogador que subiu para treinar com o profissional. Assim como o Luigi e o Eric Belé, ele desce sim para o sub-20 para jogar as partidas mais importantes, mas agora o foco é em desenvolver o talento da cria da academia para o profissional. E, curiosidade ou não, isso acontece no momento mais delicado para o Palmeiras, que é quando o Lucas Evangelista teve a sua lesão confirmada. Pois é, o Lucas só volta no ano que vem, né? E isso vai ser péssimo pro Palmeiras, porque quando ele saiu na partida contra o Bahia, o Palmeiras já meio que deu uma degringolada, né? Sei lá. Vamos ver quanto tempo o Abel Ferreira vai levar para preparar o garoto. Ele tem um talento diferenciado, tá? É um jogador que cobre entre linhas muito bem, tem bom passe, mas é óbvio, é um menino, ainda precisa se desenvolver e não dá para deixar tudo nas costas dele, né? Outra coisa que eu quero falar, e eu acho que vai caber bem nesse meio campo do Palmeiras, é o seguinte: por que não deixar o Andreas Pereira ali como esse homem, né, que faz o box-to-box do Palmeiras, entre linhas, e colocar o Maurício no lugar ali que o Andreas estava ocupando? Será que faz sentido? Me diz aí nos comentários. Na partida contra o Vasco, o Emiliano Martinez deve ser o titular. E aí o Palmeiras viria escalado com o Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Jefté, Aníbal Moreno, Emiliano Martinez, Andréas Pereira e Felipe Anderson, e na frente Vitor Roque e Flaco Lopes. Esse é o time que deve encarar o Vasco, partida que acontece no dia 1º de outubro, às 19 horas, no Allianz Parque, com transmissão do Premier. O Palmeiras precisa dessa vitória para encostar de novo no Flamengo e sonhar pelo título do Brasileirão. Vasco que não pode ser subestimado, tá? Os caras meteram 6 no Santos, que entrou achando que o jogo tava ganho, arrancaram um empate do Flamengo. O Fernando Diniz gosta desse tipo de jogo porque é onde ele mais aparece. Palmeiras tem que entrar ligado no 220 e dar oportunidade para aqueles jogadores que ainda não jogaram, na minha opinião. Carlos Miguel poderia ter tido uma oportunidade para essa partida, né? Vamos ver como que o Abel vai escalar. Às vezes ele dá uns nó táticos na gente aí, né? E falando de jogador do Palmeiras, eu tenho uma notícia para falar com você sobre o Facundo Torres. Facundo Torres foi exposto, vamos dizer assim, né, pela mídia tradicional, que disse que a comissão técnica não estava satisfeita com o rendimento do jogador. É bem verdade que em alguns clubes isso acontece, tá? Então a imprensa cutuca ali a comissão técnica e a comissão acaba falando do jogador que é para ver se o cara se coça. Não é o caso no Palmeiras, tá? As notícias que a gente tem para passar é que Facundo Torres é opção e continuará no Palmeiras em 2026. E eu acho que a comissão técnica tá certa, tá? Eu não gosto muito do futebol que o Facundo Torres vem apresentando, é verdade, mas a gente tem que ter paciência, gente. Olha o Flaco Lopes, olha o nível que o Flaco alcançou agora. Com paciência, a gente vai conseguir extrair o melhor do Facundo. Ele não é um jogador ruim, é técnico, toca bem a bola, finaliza bem, só que ele parece que não tem confiança ainda, tá se adaptando ao futebol brasileiro, né? Vamos lembrar que ele chegou agora pro Verdão, né? Então, sim, precisamos ter paciência, essa é a minha humilde opinião. Mas a mídia tradicional já o colocava fora do Verdão, coisa louca isso, né? De maneira geral, o Facundo tem até que bons números com a camisa do Palmeiras, mas não encantou boa parte da torcida e boa parte da mídia. A mídia a gente não precisa encantar mesmo, né? O Palmeiras tem jogado um futebol redondinho. Essa partida contra o Bahia foi um caso à parte, né? Mas eu tenho certeza que o Verdão vai enfrentar o Vasco de igual para igual e vai ser superior no final, do meio para o final da partida. Essa igualdade vai diminuir, né? E o Palmeiras deve aí conseguir uma vitória com uma tranquilidade até maior do que o normal. Palmeiras que fechou o mês de agosto com um déficit pequenininho ali, né? Mas com um superávit financeiro absurdo no ano, né? E por conta desse superávit, fez uma proposta irrecusável para o Abel e o Abel tá encaminhando a sua renovação de contrato com o Verdão, tá? E além do Abel e do Flaco Lopes, que nós já falamos no vídeo recentemente, né?
O GI acertou a renovação de contrato com o Palmeiras, colocando uma multa rescisória de 100 milhões de dólares, aproximadamente 534 milhões de reais na cotação atual. É muita grana, tá? E o Palmeiras colocou essa grana toda nessa questão da multa, né? Temendo uma possível saída do jogador, porque ele pode começar a ser convocado para a seleção argentina. Uma coisa muito legal que aconteceu foi que ele quis ficar no Palmeiras, gente. Assim, ele recebeu proposta, tá? O Milan, inclusive, sondou o jogador e assim, cara, ele quis ficar. E isso me chamou a atenção e me despertou para uma situação muito complicada que está acontecendo no Verdão, né? O Palmeiras contratou e nacionalizou, vamos dizer assim, né, o zagueirão Koné, que vem da Costa do Marfim e tá na base do Palmeiras. Ele é tido como uma promessa mundial, tá? Não é só aqui no Brasil que estão de olho nele. Inclusive, Barcelona e Real Madrid fizeram sondagens e o garoto não quis nem ouvir. Fica no Palmeiras e a ideia, o sonho dele é realmente se profissionalizar como atleta no Verdão, né? E aí a gente começa a ver vários exemplos desse, né? Assim como ele, o Flaco Lopes, enfim, Vitor Roque. Ninguém quer sair do Palmeiras. Então, pera lá, alguma coisa o Palmeiras está acertando e muito na estrutura e no plano de carreira. Pensa, são todos jogadores jovens e ninguém quer sair. É muito óbvio pra mim, chega a ser gritante, tá? Olha o que tá acontecendo com o Richard Rios. Ele saiu do Palmeiras, foi pro Benfica, achou que ia se dar bem na Europa e não é um começo muito promissor, tá? Hoje ele fez um gol contra o Chelsea pela Champions League, mas nem é esse o problema, né? Ele já vem sendo questionado pela torcida do Benfica há um tempinho. Então, assim, talvez valha a pena para os jogadores ficarem aqui no Palmeiras, ganharem holofote, né? E principalmente oportunidades e tempo de jogo. Muitos dos nossos jogadores, inclusive, são convocados para seleções, então por que sair, né? Esse é o grande ponto aí do novo Verdão, esse novo Palmeiras, constituído com uma estrutura muito bem reforçada, apoio técnico, apoio médico, estrutura de treinamento e uma base fenomenal. Trabalho esse que vem chamando a atenção de muita gente no mercado da bola. E um nome surge como expectativa, veja bem, não tem nada certo, tá? Mas uma expectativa real de contratação para 2026. Alejandro Zendejas, um mexicano, nascido no México, né? Mas que veste a camisa americana, Estados Unidos, tá? É um jogador muito técnico e o nome dele surgiu como uma oportunidade de mercado no ano passado, né? E agora, de novo, essa notícia está pipocando. Fica a dúvida, Alejandro Zendejas, vindo do América do México, ponta, jogador rápido, forte, se não me falha a memória, 8 gols na Liga Mexicana, né? Tá no América do México. Não é um jogador muito caro. Caberia com a camisa do Palmeiras? Ele joga numa posição bem similar ali à do Facundo Torres, e aí a hora que começa a pipocar esse tipo de coisa a gente não sabe. Seria uma tentativa de quebrar esse bom ambiente que tem no Palmeiras, ou sei lá, é um jogador que caberia no Palmeiras junto com o Facundo, porque eu acho que chegaria para somar, tá? Ele é muito bom de bola. O Alejandro Zendejas chegaria sim com status aí de ótimo jogador, né? Palmeiras tem construído um time diferente, né? Quando a gente para pensar, o Palmeiras não sossega, cara. O Palmeiras não para. Dinamismo na base, toda hora revelando jogadores diferentes, sub-17, sub-20, o time principal que tem jogado um futebol diferenciado, né? Complicado, a gente tem um bom futuro pela frente. E por conta disso, né, desse futuro, que eu quero conversar aqui com vocês ainda, passar algumas informações, sobretudo a respeito do novo Palmeiras. Com essa saída do Evangelista, para mim ficou transparente ali que o Palmeiras precisa, ou pelo menos faria bem ao Verdão, ter pelo menos mais umas duas peças de reposição, né? Uma pro ataque, porque com a saída do Vitor Roque e do Flaco Lopes, por exemplo, o que a gente vai fazer, né? O Palmeiras não tem atacantes ali que possam substituir os dois, né? O Ramon Sousa até tem feito boas partidas e tal, mas assim, não sei. Ele me parece um jogador mais de lateral de campo, né? Mais de ponta. Mas pro meio campo a gente tem realmente uma lacuna ali, né? Com a saída do Evangelista, eu recuaria o Andréas Pereira para a função do Evangelista, jogaria com Maurício e Felipe Anderson até o Paulinho voltar a 100%. E eu tava pensando, eu falei isso no último vídeo, né? Me parece uma estratégia da equipe médica do Verdão, né?
em colocar prazos de recuperação mais alongados, sabe? Do tipo assim, não, o Bruno Rodrigues só volta em 2026. E aí você tira a pressão sobre o jogador, né? Porque aí não fica jornalista enchendo o saco, enfim. E aí o cara consegue se recuperar e, óbvio, né? Antecipa o retorno do jogador. Isso aconteceu com o Bruno, deve acontecer com o Paulinho. Em breve teremos Paulinho em campo novamente. E há uma possibilidade grande dessa questão também envolver o Evangelista. Talvez ele retorne antes da hora. E é engraçado, né? Porque, assim, eu tava pensando aqui. Cara, o Evangelista é um dos poucos jogadores que chegaram no Palmeiras e que, geral, tá? Não sou só eu. Todo mundo falou assim, tá, chegar chegou, sabe? Não fez muita questão, né? Mas ele se tornou o principal jogador do meio campo do Palmeiras, né? Ele tem uma pegada muito forte, ele não para de se movimentar. E isso faz com que o jogo crie uma dinâmica muito bacana de assistir, né? Com a aproximação dos meias, com a aproximação dos atacantes. Ele tá sempre livre para começar uma jogada. Cara, eu não esperava esse início tão bom do Evangelista. E de maneira geral, não esperava que o Palmeiras fosse virar a chavinha do jeito que virou, né? Bom, no vídeo a gente conversou sobre uma série de assuntos importantíssimos do Palmeiras. Joia da base chegando pro profissional, lesão e recuperação de jogadores, possibilidades para 2026, falamos de Facundo Torres e tudo isso gira em torno de um clube de futebol que hoje é tido como exemplo, tá? O Botafogo disse, não fui eu que falei, tá? Em posicionamento oficial que se espelha na forma como o Palmeiras criou um projeto. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Esse time do Palmeiras, ele não é balizado em momentos, como foi o Botafogo do ano passado, por exemplo. Esse time do Palmeiras, ele é balizado num projeto. Então veja, nós praticamente trocamos todas as peças do time titular, praticamente todas foram substituídas e o time continua entregando. Por que isso? Porque é um projeto. É um projeto com estrutura psicológica, com apoio técnico, apoio físico e principalmente com os pés no chão. Diferente do Flamengo, por exemplo, que revelou bons jogadores nos últimos anos e que gastou toda a grana trazendo jogadores de peso, veja, o Palmeiras fez uma janela somente esse ano trazendo alguns jogadores de peso e mesmo assim nada perto do Flamengo. O Flamengo trouxe Saul, o Flamengo trouxe Jorginho, Samuel Lino, caras caríssimos assim, sabe, jogadores caríssimos. O Palmeiras trouxe, é bem verdade, Vitor Roque, Paulinho, Andréas Pereira, mas veja como negociou bem, né? O Andréas Pereira já tá pago, né? Só a mais-valia dos jogadores da base que o Palmeiras vendeu já pagam ele. Então, de maneira geral, cara, eu estou muito animado. Pode ser que a gente não ganhe nada esse ano. E se isso acontecer, na minha visão, tá tudo bem, porque o Palmeiras fez uma temporada com entrega e com vontade. Para finalizar o vídeo de hoje, eu quero te agradecer imensamente, tá? Por todo o carinho de vocês. Vocês têm feito do canal algo maravilhoso. Então, eu chego em casa feliz, sabendo que eu vou gravar, vou produzir um conteúdo para vocês e que vai ter comentário para responder. Eu adoro responder comentário. Tem vezes que eu demoro um pouquinho para responder porque a minha rotina é muito louca, mas eu adoro responder comentário, tá? Então, senta o like aí, comenta tudo o que vocês quiserem, porque a parte mais divertida de ter um canal no YouTube é poder interagir com as pessoas. Se não fosse isso, não teria tanta graça assim. Então, mais uma vez, eu agradeço pelo carinho de vocês, pela disposição. Coloca o canal Palmeiras 90 a mais à disposição, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho e ó, amanhã 2 vídeos, hein? Primeiro vídeo na parte da manhã referente a um jogador que tá subindo pro profissional, você já sabe quem é, né? Fala, você que assistiu o vídeo de hoje. E o segundo vídeo com as notas dos jogadores na partida contra o Vasco. Muito obrigado pelo seu carinho, um forte abraço e fui!